dialética, a trajetória das instituições e a trajetória dos sujeitos, né? Pensando uma interface nesses níveis. Eu acho que isso é algo para a gente realizar ainda, mas as dissertações elas vêm apresentando, que eu acho isso bastante, essa é a grande cultura, uma das, né, do MAP, a ideia da processualidade das políticas públicas, né? Muito mais do que o ciclo da política pública, muito mais ligada à racionalidade normativa e técnica, mas que envolve a imbricação de várias racionalidades distintas, de atores distintos, de contextos distintos. Isso é muito interessante. Tá? E graças, sobretudo, a uma discussão empírica que a gente faz. Quanto às metodologias, isso que talvez o que é mais caro também, não é só a utilização das metodologias qualitativas, mas que os alunos têm tentado ir ao campo, têm tentado fazer observações. Eu acho isso um grande mérito do MAP, né? Porque você pode fazer pesquisa qualitativa, entrevistar por e-mail, pelo telefone. Eu estou fazendo pesquisa qualitativa, não sei, né? Mas não é isso que nós fazemos. A diversificação de métodos qualitativos, né? A triangulação, mas sobretudo eu quero destacar que não é algo eminentemente metodológico. Pode parecer banal para a nossa discussão aqui, mas o campo hegemônico não. Nós não entendemos as avaliações como um campo neutro. E, em verdade, o lugar do avaliador é totalmente problematizado. Finalmente, mais os dois pontos, quanto aos indicadores. O que eu tenho visto é que há uma tentativa de construção de indicadores de várias cepas. Econômicos, sociais, políticos, culturais, ambientais, não só estritamente econômicos e muito menos ainda monetários. Eu acho que isso é mérito do MAP. E, finalmente, talvez o grande limite que eu já tinha especificado para vocês. Se as avaliações do MAP, por exemplo, proposições de reformulação na política, elas ainda não causaram impacto significativo. Eu acho que talvez o exemplo do Banco do Nordeste é o mais interessante para tentar ver. Os alunos se formaram lá, mas as avaliações que são realizadas pelo banco ainda são de corte bastante tradicionais. Então é uma coisa para ser pensada. Finalmente, tudo isso nos leva, não vou repetir, o pulo do gato do MAP. Pulo do gato. Qual é o pulo do gato? Primeiro, que é o pulo do gato que vai ser o doutorado. Porque o pulo do gato não é só pensar que nós estamos num campo contra-hegemônico de avaliação no campo geral. O pulo do gato é que as avaliações do MAP, elas vêm apresentando dados substantivos sobre as políticas, sim, indicadores, isso é função de toda avaliação, seja qual é a perspectiva que ela adota e o paradigma norteador. Segundo, isso a professora Osanira falou muito bem ontem, nós não separamos jamais a ideia da avaliação da pesquisa social. A gente já fala isso. Então, o nosso campo não é metodológico estrito sensu. É epistemológico, é ontológico. E terceiro, esse é o pulo do gato. Ao mesmo tempo que nós fazemos avaliações substantivas com indicadores galgadas nos rigores da pesquisa social, nós discutimos acerca de avaliação como um campo de conhecimento de políticas públicas. Ela é uma categoria a ser pensada de análise, né, nesse campo, né, sobretudo do ponto de vista político. Então, veja só, pensar que cada dissertação é ela própria uma análise sobre avaliação,
não é uma avaliação propriamente dita, mas uma análise sobre a avaliação, implica dizer que todas as dissertações, elas podem ter, e isso eu fui observando ao longo do tempo das dissertações do MAP, elas começaram a fazer a crítica da própria avaliação que foi realizada, com seus limites e alcances, inclusive a própria avaliação de profundidade. Alguns alunos conseguiram chegar nisso daí. Tá? Ou seja, nós estamos construindo um campo mesmo analítico, e a Alba vai falando, né? Eu vou parar por aqui, de avaliação. É esse o nosso diferencial, e eu acho que o doutorado ele vai nesse sentido, porque nós já temos conhecimento acumulado demais em avaliações realizadas, aí a gente precisa dar um salto analítico mesmo para construir esse pensamento em avaliação de políticas públicas, como um campo de conhecimento das políticas, sobretudo aqui no Ceará, mas que possa ser discutido em outros territórios também, tá certo? Então é isso, muito obrigado. Ei, professor, é o seu. Esse aqui tá falando aqui. Agora, bom, agradecemos ao Alcides, depois da sua análise de profundidade do curso de avaliação de políticas públicas, foi muito bom. Eu acho que com o tempo que nós já temos de mestrado, dá realmente para avaliar o MAP. Então, algum mestrando, futuro mestrando que queira fazer uma dissertação para avaliar o próprio programa MAP, eu acho que é interessante. Eu não vou demorar, porque eles querem até 5 horas aqui, então ainda tem aula que vai passar umas 3 horas falando, então eu vou passar para a velha. Alba, qual é a minha parte mesmo, hein? Já esqueci. Vou falar sobre o quê? Em quantos minutos eu tenho? Bom, eu vou iniciar minha... Boa tarde, pessoal. Eu vou iniciar minha intervenção com uma citação do texto intitulado Método Experiencial e Avaliação em Profundidade, Novas Perspectivas em Políticas Públicas. Professora Léa. Então, a professora Léa apresenta os quatro eixos da avaliação em profundidade, e tem um eixo aqui que é o do contexto, né? Análise e contexto da política ou programa. A proposta considera 3 dimensões como centrais. Me permitam ver. Formulação da política, com atenção aos objetivos presentes nos documentos. Não, aqui é a análise do conteúdo, peraí. Contexto. Perspectiva prioriza o levantamento de dados sobre o momento político e as condições socioeconômicas, com atenção às articulações entre as esferas local, regional, nacional, internacional e mesmo transnacional, quando é o caso. Ganha destaque nesse eixo analítico a apreensão do modelo político-econômico, né, vigente no país e a articulação da política ou programa, outras políticas ou programas. Ou seja, considerar a política ou programa como parte de um conjunto de ações que expressa, de forma mais abrangente, um modo de conceber a política em seu sentido mais amplo, contemplando o econômico, o social, o cultural e a definição dos caminhos para o país. Isso aí é a análise de contexto, só a análise de contexto. Certo? Então veja bem, como articular, né? Como articular uma análise de contexto com as demais dimensões da avaliação em profundidade.
A gente não vai conseguir dar conta disso aqui numa dissertação de mestrado. Tem como. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho como, primeiro, hierarquizar, né? Ou seja, definir prioridades. Né? Eu vou fazer trajetória, eu vou analisar as bases conceituais da política, mas eu não vou fazer análise de contexto. Isso não existe. Tá certo? Isso não existe. Né? Alguns orientandos já chegam, professor, eu não quero fazer análise de contexto. Não existe isso. Tá certo? Porque a avaliação de profundidade ela tem uma estrutura, uma matriz. Essas dimensões são articuladas. E eu não posso prescindir de uma dimensão. Não tem como. Tá certo? E nem definir hierarquia. Acho que não. Né? Colocar como central a trajetória, eu acho que é complicado. Porque quando você faz uma trajetória, uma perspectiva da análise no campo e tudo mais, você tem que articular isso aí com macro. E o que significa articulação com macro? Né? É tudo isso aqui que a professora Léa colocou. Tá certo? A articulação com macro vai exigir uma análise de conjuntura, né? Incorporando todas essas dimensões, né? Cultural, econômico, social, né? E político, né? Vai exigir isso aí, né? essa articulação, e vai exigir muito mais, né? Porque na medida que eu vou fazer uma análise de contexto, eu preciso entender os processos econômicos e sociais e políticos. Não é simplesmente, gente, um levantamento de dados. Não dá para você avaliar unicamente nessa perspectiva, porque aí você passa a ter uma avaliação estática do contexto macroeconômico ou macropolítico. Né? Você passa a ter uma avaliação estática, fazendo unicamente o que? Levantamento de dados. Qual a configuração naquele momento? Isso não interessa. O que interessa é você verificar o quê? O modelo socioeconômico no momento da formulação da política e como esse modelo vai se transformando à medida que essa política entra num processo de uma trajetória, digamos assim. Aí a análise que vocês colocam, a análise é fundamental a questão da trajetória. Aí o que se coloca, né, que eu acho fundamental, quer dizer, como enquadrar esse modelo socioeconômico? Aí vai depender do pesquisador, né? Quer dizer, da sensibilidade para fazer uma discussão, uma análise de conjuntura. E para se apropriar também de uma análise de Estado, porque isso é fundamental. Por isso que na nossa proposta de doutorado a gente está com 2 disciplinas obrigatórias, uma discutindo análise de conjuntura e a segunda fazendo o quê? Uma discussão do Estado contemporâneo, do Estado brasileiro contemporâneo. Estudos avançados. Porque é preciso entender essas mudanças. Por exemplo, se a gente analisa os últimos 30 anos do Brasil, você teve toda uma lógica neoliberal, né, que se define a partir dos anos 90. Com os governos do PT há uma transformação, não totalmente, né, ele mantém um eixo neoliberal, mas você tem alguma perspectiva neodesenvolvimentista, digamos assim, né, sobretudo na área fiscal e tudo mais. E esse neodesenvolvimentismo é que, de certa forma, levou o quê? A formulação de várias políticas sociais. Porque a gente pode falar em como desenvolver política social dentro de uma lógica neoliberal, uma lógica de retirada do Estado dessa dimensão. Quando o Estado, digamos assim, o Estado neoliberal, digamos assim, ele nega o capítulo social da Constituição, por exemplo. Ele nega o capítulo social da Constituição. Então, não tem como você falar em política social dentro de uma perspectiva, o quê? Dentro de uma perspectiva neoliberal. É a negação da política social. Então, com os governos do PT, não. Você teve o quê? Uma tentativa, digamos assim, de formular, desenvolver políticas no campo social. Agora, são políticas corretas? Aí a perspectiva avaliativa que vai... E aí a avaliação de profundidade eu acho que é mais adequada para verificar o quê? Os limites dessas políticas. Né? E a questão... E aí o desafio que algo me passou, né? Que é articular o referencial teórico com o contexto.
O contexto macroeconômico exige um referencial teórico. Começa logo por aí. Você precisa de um modelo econômico, social. Para analisar esse modelo, você vai precisar de uma perspectiva teórica. Aliás, se a gente analisa, se você pegar a avaliação em profundidade, você tem 3 dimensões analíticas, 3 dimensões teóricas mesmo. A teoria para discutir o contexto, eu preciso de uma análise de estado, eu preciso de uma análise de conjuntura. Né? Então, aí eu já tenho o primeiro referencial teórico. O segundo tem a ver com as bases conceituais, porque o programa tem uma filiação. Por exemplo, o governo Lula lançou, a Dilma lançou o Pronatec. Qual é a base teórica do Pronatec? São as teorias de capital humano. Então eu preciso entender as principais propostas relacionadas, as principais, a concepção teórica, né, os fundamentos da teoria do capital humano. Mas eu preciso entender, por exemplo, que eles afirmam, que eles defendem a ideia de que a qualificação implica na empregabilidade, que necessariamente a qualificação leva à inserção no mercado de trabalho. Então essa teoria do capital humano ela foi fundamental para o desenvolvimento de uma política pública, do Pronatec. É verdade isso? Aí eu preciso, aí a análise, isso que vocês sabem, a análise, o modelo experiencial. O modelo experiencial vai dar conta de mostrar o quê? O descolamento da teoria com a realidade. Tá certo? E aí eu preciso de um terceiro aporte teórico. Qual seria o terceiro aporte teórico? Uma perspectiva contra-hegemônica no campo teórico, para mostrar o quê? Que o mercado de trabalho não absorve necessariamente pessoas supostamente qualificadas. Aí eu vou entrar por exemplo, com um referencial marxista para discutir a questão do desemprego estrutural e tudo mais. Tá certo? Então eu preciso de são 3 matrizes teóricas aí que são. A Marcela já está olhando ali, me orientando e disse: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Então, na verdade, quer dizer, evidentemente que numa perspectiva de mestrado, na pós-graduação, a gente não tem condição de fazer isso. A gente precisaria como a professora Léa colocou, de uma equipe interdisciplinar para discutir isso. Né? Agora, é a perspectiva. Né?